Olá, boa tarde. Tudo bem? Prazer, eu sou a Ana Bia. Sou a Ana Bia, estou com uma roupa rosa, tenho a cor de pele branca, tenho cabelo castanho claro, estou com um fone preto num fundo claro. Hoje é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos no Diving Festival, né? Com o nosso painel, a jornada da parentalidade atípica, como apoiar. Então, hoje a gente vai conhecer retratos, vivências, famílias, né, atípicas, e a gente vai dar um pontinho aí para vocês como a gente apoia, o que a gente precisa, né, desbloquear aí na nossa cabeça, abrir aí novos repertórios, para entender um pouquinho mais de como existe, né, essa nossa parte. Sou profissional da infância e da inclusão, também sou família atípica desde que nasci, sou família com pessoas com deficiências visual, auditiva e também com um transtorno do espectro autista. Eu quero convidar já a nossa primeira pessoa importante desse painel para falar sobre a família, né? E contar um pouquinho para vocês de como é ser uma família típica, né? Vanessa? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Vanessa Abreu, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos tingidos de louro. Estou vestindo uma blusa branca e um blazer branco no fundo claro. Queria primeiro agradecer a oportunidade, esse espaço, né, da gente se reunir hoje para falar um pouco sobre um tema super importante. A gente não tem nada muito preparado em termos de slide, mas queria trazer para vocês os dados importantes, né? O último dado que a gente teve esse ano foi de que em cada 36 crianças, um é autista nos Estados Unidos. A gente não tem esses dados em relação ao Brasil, mas estima-se que hoje a gente tem em torno de 2 milhões de pessoas dentro do espectro. Diversas outras, né, ainda estão passando pela fase de receber o diagnóstico, sendo investigadas, outras nem sabem. Então, é um tema muito delicado para a minha família, mas muito importante abrir aqui. Eu me sinto bastante confortável de trazer esse assunto aqui para dividir com os painelistas, com os ouvintes. E acho que é muito importante trazer o que a minha organização hoje faz, né, na prática, para me acolher e acolher a minha família. Então, eu sou advogada, estou na indústria de seguros e resseguros há quase 7 anos, né, contando aí com o meu tempinho de estágio. É, e, 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 assim, há um pouquinho mais de um ano e meio, né, eu recebi meu filho, eu sou mãe de uma criança de quase 5 anos, Miguel. Ele recebeu o diagnóstico que está dentro do espectro há quase 2 anos. Então, a minha jornada aqui no escritório praticamente caminha junto com o início da minha jornada também como mãe atípica, né? Eu sou casada, também tenho um parceiro que é super meu parceiro para tudo. E a gente, desde o início, achou que tinha algumas questões muito diferentes no Miguel, desde um ano e meio, né? Como observando, né, os marcos de desenvolvimento, a gente percebeu que o Miguel tinha umas questões, depois um pouquinho de um ano e meio, que já estavam muito atrasadas na comunicação, nos comportamentos repetitivos, estereotipados, muita dificuldade de socialização com outras crianças em diversos ambientes, muita sensibilidade nos ambientes em que a gente passava, né? E então, no início do ano passado, a gente resolveu buscar ajuda, passamos por algumas investigações e a gente recebeu o diagnóstico, né? Um contexto aqui interessante é porque, basicamente, o meu filho vai fazer 5 anos, então o início da minha carreira profissional caminha praticamente junto com o início de vida do meu filho também. Então, como uma mulher, né, inserida nesse contexto todo de maternidade e jovem, né, a gente passa por diversas coisas. E quando eu engravidei, muito antes de pensar nessa questão toda do TEA, já passavam diversas incertezas com relação ao meu futuro profissional e se eu conseguiria me encaixar ou me enquadrar em algum lugar que me aceitasse e aceitasse o meu filho. Isso para mim é indissociável falar de mim e não falar do meu filho. Então o local em que eu me inseri para trabalhar é essencial que tenha também
uma atenção às minhas necessidades, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar na nossa carreira profissional. Então, assim, meu filho apresentava, né, diversas questões, como eu falei, de atraso, né? E diferente de outras condições, o autismo não é uma doença, né? Então, quando a gente pensa em doença, você pensa, tem uma causa, você vai medicar, você vai tratar e você vai buscar uma cura, né? Você vai buscar cuidar daquele indivíduo e ter uma cura. No autismo, não. O autismo é uma condição, não é uma doença, então aquele indivíduo apresenta condições e comportamentos e coisas que precisam de uma atenção e de uma equipe multidisciplinar, né? É, isso parece simples, mas não é, né? Hoje eu sei que eu vivo na era da informação, estamos em 2023, tenho acesso a muita informação, acho que a Rafa vai poder falar um pouquinho mais do que, enfim, da experiência dela de um homem, né, já mais velho, dentro do espectro e da experiência dela, mas eu acho que, assim, desde quando a gente recebeu, o diagnóstico, a gente vem, nesse pouquinho tempo, passando por diversas questões que afetam muitas camadas, né? A camada familiar, a camada profissional, a camada do acesso às terapias, a camada do acesso à educação inclusiva, né? Que é tão difícil, de qualidade. Eu acho que um dos primeiros receios que eu tive e que a minha família teve meu filho vai ficar bem? Meu filho vai ser feliz? Meu filho vai ser independente? Meu filho vai ter amigos? Meu filho vai ser aceito? O que os outros vão pensar? A gente sempre acha que não, mas nesse tempo em que a gente vem, né, já um pouco mais de um ano e meio, a gente vem passando, sim, por algumas questões, né, atualmente em relação ao acesso às terapias, integralmente, né, e também com relação à educação. E ainda assim, então, acho que é muito importante pensar como que a minha organização me ajuda nesse contexto todo e conturbado que eu estou vivendo com a minha filha, com meu pai, com meu filho, com meu parceiro, né? Então, assim, desde o início da minha contratação, né, no meu processo de contratação aqui no escritório, eu tive muito apoio. Sei que sou muito privilegiada por isso, sei que essa definitivamente não é a realidade do mercado, né? Então, acho que tem muito ainda a caminhar, né? Temos muito o que falar, conscientizar, ter essa sensibilidade, esse olhar empático das lideranças, né? Porque ontem eu tive a oportunidade de tomar café com uma pessoa da minha equipe e a gente estava conversando sobre liderança. Então, se você não tem uma liderança sensível, empática às suas necessidades, se você não mantém seus funcionários, seus colaboradores, sua equipe feliz, como que a gente vai alavancar os negócios? Como que a gente vai trabalhar bem? Como que a gente vai produzir, ser mais eficiente? Né? Então, eu acho que eu sou muito privilegiada de poder tranquilamente falar que hoje, nesse um pouquinho mais de um ano e meio do diagnóstico para cá, né, o meu escritório onde eu trabalho, né, não, mas em especial, um especial agradecimento à minha equipe, né, não só a liderança, mas minhas colegas de trabalho. Eu trabalho numa equipe 100% feminina. A maioria delas são mães, então isso também tem uma influência na empatia, no acolhimento, na escuta ativa das minhas dores, das minhas necessidades. Então, eu queria dividir com vocês um pouquinho do que eu acho que até aqui tem sido fundamental, olhando para a minha organização e olhando para a minha situação e para a minha família atípica, do que é importante ter nas organizações para que a gente tenha um ambiente em que o colaborador se sinta confortável, se sinta bem para ser quem ele é, tendo suas questões individuais com a sua família, com seus filhos, né? Então, assim, uma das coisas que eu trouxe, eu acho que, primeiramente, ter um RH, né, antenado e conectado, ter lideranças em especial, os mais sêniores, né, uma liderança muito empática, né, um ambiente diverso. A gente está aqui no Daivin, eu já tive a oportunidade de ouvir, né, de ouvir outros painelistas em outros assuntos, né, e o assunto que a gente está falando aqui de inclusão, se eu tenho um ambiente inclusivo que atende às diversas e diferentes necessidades daquele público que o compõe, com certeza eu estou no caminho certo, né? Eu vou conseguir me relacionar melhor, eu vou ter funcionários mais felizes, trabalhando melhor. Então, isso para mim é fundamental. Acho que os valores da organização são muito importantes. Você tem que estar num lugar que você tenha bastante comunicação, uma comunicação direta, transparente, né? Uma escuta, muita empatia,
uma escuta empática, para que a gente possa, né, equacionar e alocar as necessidades individuais de cada um, né? Acho que quando a gente se organiza, planeja, a gente tem muitas oportunidades de crescer juntos, crescer enquanto equipe, enquanto organização e, por que não, como sociedade também, né? Então, acho que é isso. O que eu tenho para compartilhar com vocês por enquanto é isso. Muito obrigada, Vanessa. A Vanessa, pessoal, quando a gente foi construir os bastidores, né, desse painel, eu até falei para ela, eu falei, nossa, com você a gente pode ter um foco nos detalhes, né? Vocês podem ver como a Vanessa tem muito detalhe da trajetória, da jornada que ela tem construído nesse 1 ano e meio, 2 anos aí de diagnóstico entre fase profissional. E o que ela trouxe para gente conseguir parear também é sobre esse interno, né? O quanto essa mulher, mãe atípica, está se sentindo bem numa empresa que ela está sendo acolhida, mas que ela também pode ter agora a oportunidade de dividir com uma sociedade, né? Então, como a gente até falou antes de estar por aqui juntos, né? A gente está falando de uma sociedade que está no mercado, né, no mercado mesmo ali, vendo um filho que está passando por uma situação desafiadora e que muitas vezes a gente acha que ai, nossa, como falta educação para essa criança, né? E por trás tem 2 anos de detalhe que só a Vanessa, dentro da perspectiva dela, sabe como está sendo. Só o Humberto, que vocês vão conhecer já já, também passa. A Rafa também, eu já passei. Outras famílias que podem estar escutando a gente já passaram, mas se não passam, podem simplesmente parar um pouquinho para pensar, opa, ali pode ter uma outra questão, né? Ali a gente tem um outro, precisa desse olhar realmente empático, né? E aí, Vanessa, só para a gente finalizar com você, primeiro te agradecendo essa riqueza de detalhes como mãe e também te parabenizando, né, por todas as informações e o que você já colocou como valores inegociáveis, e é isso, né? Aqui vocês vão conhecer pessoas que têm muito bem definidos o que não é negociável por conta da sua família. O que você pensa, assim, o que você sente quando te perguntarem sobre o Miguel? O que o Miguel vai ser quando crescer? Hoje, você já passando por esses 2 anos, e a gente sabe como família atípica, a gente pensa assim, né, muito no futuro. A Rafa já chegou num futuro que ela pensa num outro futuro mais para frente, e por isso a importância da gente conscientizar o nosso lugar de trabalho, né? Porque está atrelado ao nosso futuro. Exato. Bom, eu pensei um pouco, né, sobre essa pergunta. Eu acho assim, hoje, né, eu tenho muitas incertezas, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, né? Eu estou super no início, mas uma coisa que eu tenho certeza é que o Miguel vai ser o que ele quiser, e que o que ele quiser ser e puder ser, ele vai ter o meu apoio, o apoio do meu companheiro, o apoio da família dele, incondicional para o que ele quiser e puder ser. Se ele for funcional, independente, está ótimo. Se ele não puder ser, a gente vai estar aqui para sempre do lado dele, e eu tenho certeza que a gente vai passar aí pelos próximos anos trabalhando ao máximo, porque, né, precisa desse engajamento dos pais, né, precisa desse papel de protagonistas no desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então, se a gente não toma o protagonismo da vida deles enquanto eles precisarem da gente, né, como que eles vão poder caminhar, quem sabe, com as suas próprias, né, sua própria independência lá na frente, né? Então, ele vai ser o que ele quiser ser, e o que ele quiser ser tá ótimo. E eu vou estar do lado dele, o pai dele vai estar do lado dele, a família vai estar, e eu acho que ele vai viver numa sociedade, talvez, espero, mais consciente, mais aberta, né, com melhores políticas públicas, com uma educação melhor para quem está vindo e também está recebendo o diagnóstico. Então, é isso. E também é isso que eu desejo. Maravilha, tomara. Queremos ver o Miguel assim mesmo. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação. Imagina. Bom, a próxima pessoa que eu quero trazer para vocês esse painel, assim, eu posso dizer para vocês que eu estou há uns anos mediando alguns painéis de inclusão, e esse tem, nossa, todo o meu coração, porque a gente conseguiu encontrar perspectivas muito diferentes, mas com muitas riquezas. E aí eu quero que vocês conheçam agora o Humberto,
né, Humberto? Humberto, ele vai trazer aqui para a gente um pouquinho sobre a sua história, vai contar para a gente. Mas a gente tem uma provocação muito importante nesse painel, né? A gente tem um lugar de fala de um pai, né? Que geralmente nós, como famílias, e eu até como profissional, não estou encontrando sempre pais na fila de espera de uma terapia, né? Numa reunião de família, de escola. Inclusive, eu até vi um trecho de uma reportagem que eu até contei para o Humberto, que eu lembrei, né? Que inclusive tem reuniões de pais que quando você vê realmente um pai, tem mulheres achando que é o tio da perua, que é o porteiro, porque não está visualizando esse papel de pai, né? E quando a gente quer pensar numa sociedade mais consciente, a gente está falando para essa família que recebeu um diagnóstico em família, né? Não só para essa mãe, como a gente vê ainda, né? Então, Humberto, por favor, conte um pouquinho da sua história e se você puder já dar uma engajadinha aí pra gente, contando, né, na sua visão, na sua perspectiva, como seria um ambiente preparado não só para as mães, mas também para os pais. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Meu nome é Humberto Pita. Eu sou um homem branco, com cabelo quase todo branco, de óculos e um blazer azul. Gostaria de dar uma boa tarde especial e parabéns para a Rafaela, para a Vanessa, porque não, estando na posição que eu estou hoje, eu sei que não é fácil para ser uma mulher com essa particularidade no mercado e ter todo o sucesso que vocês duas têm. Então, antes de tudo, eu queria parabenizá-las. Eu sou pai da Alice, uma garota típica de 7 anos, e pai do Lucas. O Lucas é um garoto de 4 anos, que já tem o diagnóstico de autismo há quase 2 anos, e irmão gêmeo do Pedro, que é o meu terceiro filho, que hoje tem um diagnóstico de paralisia cerebral leve, com o autismo ainda em investigação. Então, somos uma família grande para os padrões brasileiros, com algumas particularidades aí. Então, não deveria ser uma opção para ninguém a participação ativa do pai, principalmente nesses casos em que existe essa necessidade. Mas o que eu posso dizer da cadeira que eu estou sentado é que 90% das pessoas que acompanham seus filhos na terapia são as mães. Eu já cansei de ouvir histórias de mães que foram abandonadas pelos maridos por conta da dificuldade de gerir uma família atípica. É uma posição muito confortável para o homem tomar um outro rumo na vida e deixar toda essa responsabilidade apenas com as mães, assim. Então, até mais do que contar um pouco da minha história, eu queria muito aproveitar esse tempo para dizer para todos os pais que estão aqui, ou para todos os homens que estão ouvindo a gente, que não existe um homem ajudar a mãe, não existe um homem ajudar a sua mulher. A responsabilidade de criar um filho, seja ele típico ou atípico, é tão sua quanto o da mãe. Então, se você não teve essa oportunidade ainda, vá numa reunião da escola, vá levar seus filhos numa terapia, como a gente faz e como eu venho fazendo há alguns anos. Vá levar seu filho onde ele precisar, onde você tenha que levá-lo, porque isso é importante para a sociedade. Como a Vanessa falou, eu também vou contar um pouco da minha experiência profissional. Eu trabalho na Dual há 2 anos e pouquinho, na Dual Brasil, é uma startup, estamos construindo um negócio muito legal aqui. E foi muito próximo a minha mudança profissional para a Dual com o diagnóstico dos meus filhos. E a Dual realmente leva a questão de pessoas primeiro na sua gestão. Eu nunca tive
qualquer problema em me ausentar para levar meu filho numa terapia regular. Eu nunca tive qualquer problema para acompanhá-los nos procedimentos que eles precisaram fazer ao longo da vida. Eu sempre tive o apoio não só da alta gestão, mas também de toda a minha equipe, que eu tenho certeza que devem estar aqui ouvindo, e que dão um gás a mais em todo dia, porque sabem que eu preciso dessa compreensão e dessa ajuda. A Dual sempre foi muito aberta a eu trabalhar em horários alternativos e não estar presente fisicamente. E eu tenho certeza absoluta que não que boa parte das empresas ainda não estão com esse nível de pessoas na frente desse jeito, com esse nível de gestão. Eu percebo, é muito comum as pessoas me perguntarem, aí não estou falando de empresas, mas clientes, reuniões, colegas, amigos, enfim. Eu vou levar meu filho hoje na terapia. Ué, mas a mãe também trabalha, não pode? Não importa se ela trabalha, não importa se ela pode, não importa se ela não pode. A responsabilidade também é minha e deve ser assim. E eu tenho certeza que isso só contribui para que os meus filhos tenham aí uma vida plena, que sejam, como a Vanessa falou, o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem e do jeito que eles puderem. E assim, eles vão contar com a gente para sempre, né? Mas isso é um tema muito importante de se tocar. Assim, eu cansei de ter o Lucas em crise, por exemplo, no meio de um shopping, e as pessoas me pararem e falarem: você quer ajuda? Quer ir chamar a mãe? Eu tenho tanta capacidade de acalmar meu filho numa crise quanto minha esposa. Mas eu entendo que o homem contribui para que a sociedade tenha essa visão deturpada. Então, eu queria agradecer aí a todos os meus colegas, a todo o pessoal da Duo, de todas as outras empresas que um dia eu já trazei uma reunião, ou que um dia eu já tive que desmarcar alguma coisa em cima, e dizer que eu gostaria que esse fosse o primeiro de muitos, assim, de todos os painéis, que os pais apareçam, que a gente participe mais, e tenha aí uma voz ativa nesse tipo de conversa. Maravilha, exatamente. É um pedido muito genuíno, né? A gente quase que não precisaria pedir tanto, mas é uma contribuição de sociedade muito complexa, né? Até assim, quando eu pude ter a oportunidade de sair do escopo de família e ir para o escopo profissional, entre formações, muitas vezes eu escutei, né, de formadores: olha, nesse momento você busca a mãe, tá? O pai não vai entender nada do que está acontecendo. E não, também na minha jornada de dentro de casa, eu via o meu irmão, que é atípico, que eu contei para vocês, né? O João Pedro, que tem deficiência visual, auditiva e também tem o autismo. Eu via ele correspondendo a terapias muito melhor com o meu pai do que com a minha mãe. Então, meu pai tinha alguns manejos que a minha mãe, ela não conseguia se permitir a ter naquele momento, porque ela precisava olhar para outras coisas como mãe, como mulher, né, como profissional. E esse olhar precisava também vir dessa comunidade que cerca a criança, né? Seja a gente numa sociedade ali, como já te perguntaram, Humberto, se queria que chamasse a mãe no meio de um shopping, ou a gente dentro do nosso trabalho, né? Então, isso é um ponto bem novo, né, para a gente discutir, né, em termos de pautas, né, que estão falando por aí, mas muito importante, assim como também toda a comunidade que está cercando essa criança, né? E aí, Humberto, para a gente finalizar com você, também, de repente, para a gente deixar um pensamento voando aí para os outros homens, né, pais, como você bem colocou, não necessitando ser crianças com alguma deficiência ou diagnóstico, mas pais, né? Como é que foi essa construção mesmo de sentir
opa, peraí, eu quero olhar, fazer isso aqui diferente do que estão colocando na sociedade como comum. Mais sobre sentimento, assim, né? O que a gente, onde a gente pode tocar no coraçãozinho? Assim, para mim sempre foi uma coisa tão natural, assim, desde a Alice, que a gente não tinha essa questão atípica. Eu cansei de brigar em restaurante porque eu queria trocar a fralda dela e não tinha o trocador no banheiro do homem. E o que a gente mais escuta é, uai, por que a mãe não troca? Porque não é a vez dela, porque é a minha vez. É, mas não tem. Então você vai segurar o banheiro das mulheres para mim até eu trocar, porque quem vai trocar sou eu. Não tem outra opção. A opção é você ter um banheiro preparado, não a gente trocar a vez de quem é. Então, assim, eu acho que é uma questão de responsabilidade, de vontade mesmo. Eu acho que. eh, e aí passa por uma transformação toda da sociedade, das empresas, de não é só a mãe que tem que ser. Que tem que ter a compreensão das ausências. A empresa tem que compreender as ausências das mães, dos pais, de todos. A sociedade tem que passar a olhar e exigir também essa postura dos homens, os homens que já fazem, que tem bastante, eu conheço muitos pais que participam do jeito que tem que participar e que tem esse papel ativo, esses têm que ser replicadores, como eu estou fazendo aqui hoje, contando a minha história. A gente, numa certa medida, a gente tem que se impor algumas vezes, e dizer, eu vou fazer isso porque é meu filho e eu não vou pedir para minha esposa trocar porque você não tem o trocador, eu vou para outro restaurante. Ou eu não posso pedir para a mãe fazer isso, essa terapia é minha, esse dia é meu. É, enfim, eu espero que meus filhos, os três, vivam num mundo que, por exemplo, a Alice, se ela resolver ter filhos, que ela esteja em pé de igualdade com quem quer que ela seja, com o companheiro ou companheira dela, para escolher se os dois vão continuar trabalhando, se um vai parar, se um não vai. A escolha de quem não ia trabalhar na minha casa não foi uma escolha tão. Não foi uma decisão tão discutida. A sociedade empurra para que a mulher abra mão da vida profissional, enfim. E a Rafaela tem uma história super legal, e, enfim. Mas assim, tá na responsabilidade de todo mundo, não só do RH, mas de todos, de criar um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis de contar os seus problemas, de contar as suas situações. Eu tenho certeza que a Vanessa, a Rafaela, e eu aqui, não é do dia para a noite que a gente consegue falar desse tema, contar para as pessoas. A gente passa por uma fase super complicada de negação, porque não, esse diagnóstico está errado, isso não deveria estar acontecendo comigo. Depois você passa por uma fase de tentar aceitar ou de pensar, se eu fizer isso, talvez ele seja curado, ou não tenha nada, ou aí você passa pela preocupação de o quão funcional isso vai acontecer, vai ser o futuro, enfim. Então, só criando um ambiente confortável para as pessoas é que elas vão abrir seus problemas, elas vão conversar sobre todas as situações, e aí a gente consegue criar algo melhor para os nossos filhos, né? Com certeza, né? A gente sentir que está num ambiente seguro, né, para a gente avançar todas essas questões é um passo muito importante, né? Então, por isso que quando a gente tem pessoas em colocação de fala, né, não, disso eu gostaria de falar, porque eu tenho a compartilhar e não quero, que uma frase que eu gosto muito de dizer, eu não quero que da minha geração passe, né? Porque, como a Vanessa colocou, né, a gente está em 2023, tem um montão de informação, mas também tem que ter um querer muito genuíno envolvido, né? Você tem que querer, você tem que olhar e falar, realmente da minha geração não vai passar. E Ana, assim, não é o meu caso, eu tenho, como eu disse, eu sou super privilegiado, mas pode ter certeza que
todos os pais e mães de crianças atípicas que trabalham em empresas privadas e que têm esse privilégio, eles trabalham com medo de saber do quanto de gasto eles dão para o plano de saúde da empresa e falar, poxa, será que um dia a empresa não vai olhar e falar, olha, tá gastando demais? Ou quando tem aquela terapia negada, fala, será que eu vou brigar na justiça? Puxa, o que a empresa vai Será que achar? Não agora eu vou ter que vai? entrar com a liminar? Essa empresa vai ver eu entrando com uma liminar? Sim, muito Então, bem colocado. mesmo aqueles que são privilegiados de ter um emprego formal, de ter um plano de saúde, vivem com essa angústia. Então, para todos que puderem criar esse ambiente confortável aí, eu acho que é muito importante para a gente. Maravilha. Muito bom. A gente já tem até perguntas chegando aqui e acredito que no finalzinho vai ser bem legal, porque todos vocês vão poder conseguir contribuir já. Acredito que já estão contribuindo muito com a fala de vocês. E aí, para a gente finalizar, né, essa entrada aí de vocês, convidados tão importantes, a gente vai finalizar com a Rafa. A Rafa, eu falei, vou deixar a Rafa para o final, porque ela vai conseguir dar uma concluída em história de vida, né? Até porque a Rafa já está, a Rafa vai contar um pouquinho mais para vocês, mas a Rafa já participa de um diagnóstico de mais tempo, né, Rafa? Você conta para a gente sobre o Conrado, que queremos conhecer um pouquinho mais. E também sobre questões sociais aí que ela passa dentro de casa, né? Passou e ainda passa, e vai passar outras, né, Rafa? Como a gente já conversou, e vai contar um pouquinho para vocês aí o que a gente pode olhar mais em outra perspectiva. Obrigada, Ana. Eu sou Rafaela Barreda, eu sou presidente do Lloyds no Brasil. Meus cabelos são pintados de louro, eu uso óculos e estou com um vestido azul com umas manchinhas brancas que são tipo a neve da Frozen. Super obrigada aí por esse convite, por estar participando desse painel, dividindo aí com o Humberto e com a Vanessa essas nossas experiências. Eu parabenizo bastante o Humberto por ter aceito, né, estar aqui com a gente hoje, porque efetivamente o papel do pai é muito importante, é muito necessário, por vários motivos aí que a Ana Bia já explicou, e eu iria até mais, né, independente de filho atípico, né, a responsabilidade é de ambos. E Humberto fez um comentário ali da questão de se é o dia ou se é a vez da mãe, mas a gente tem outros tipos de constituição familiar e onde a gente vai ter aí, de repente, 2 pais, entendeu? E esses 2 pais também vão ter que se dividir, vão ter que, né, ou 2 mães que vão ter exatamente essa divisão. E eu acho que quando a gente monta uma família, tem esse conceito de união por conta, né, de juntar e crescer juntos, mas também de compartilhar as responsabilidades e as tarefas, né? Então, assim, eu costumo dizer que a minha família é quase que uma empresa, né? Eu faço uma administração aqui de colaboradores, de funções, enfim. Falando um pouquinho da família, entrando já nesse gancho da família, eu e meu marido tem 2 filhos do primeiro casamento, e nós temos 3 filhos, sendo que o meu primeiro, né, que é o mais velho, que foi diagnosticado com autismo. Ele hoje está com 21 anos. E eu venho de uma época onde essa divisão de papéis, né, de homem provedor e mulher cuidadora, né, onde as mulheres começaram a discutir, e aí ainda sem falar da questão da tipicidade, mas as mulheres começaram a questionar por que eu tenho que ser a cuidadora e eu não posso ser provedora também, e a gente faz essa divisão de tarefas e tal. E eu costumo ouvir muito assim, nossa, hoje em dia todo mundo
parece que é autista, parece autista em tudo que é lugar, etc. E não é, né? A gente está falando de uma melhor conscientização, de uma divulgação maior de informação. E falando da época que eu comecei a trabalhar, exatamente, né, disputando essa questão de carreira, eu não falava para todo mundo que eu tinha um filho autista, né? E assim como várias outras famílias, os autistas ficaram escondidos durante anos, né? Porque não só a gente, né, ou as famílias não queriam que fosse conhecido, mas também que não queriam que aquilo fosse considerado um impeditivo para qualquer desenvolvimento de carreira, enfim, para alcançar qualquer objetivo. Então, assim, eu passei por essas fases, né? Empresas ainda sem política de como é que vai lidar com isso. E aí eu tive que contar muito mesmo com suporte familiar, né? Num primeiro momento, meus pais me deram muito suporte familiar, e depois, num outro momento, eu e meu marido, a gente, né, conversando, e a gente, então, tomou a decisão de que a gente inverteria os papéis, eu passaria a ser provedora e ele mais cuidador, porque ele teria mais disposição para levar para terapia, para acompanhar, para, né, para poder me dar o suporte para eu poder continuar na minha carreira. Então, tem essa questão. Assim como a Vanessa e o Humberto, acredito, né, a gente vê a necessidade de profissionais, mas, de novo, hoje, por estar muito mais divulgado, você começa a ter profissionais interessados em se especializar e escutar mais. Então, na minha época, com o Conrado pequenininho, era uma troca de profissionais absurda, muito cansativo, porque eu queria uma coisa, os profissionais queriam outra. A própria questão da escola, de uma cobrança do aprendizado. E aí, sabe aquela frase assim, a gente não muda ninguém, a gente só pode mudar a nós mesmos, né? Então, eu comecei a mudar o meu comportamento. Como o Humberto falou, eu tive comportamentos desse, olha, eu não me interessa se você não tem um banheiro para fazer a troca no masculino, mas agora é o meu marido que vai fazer a troca, então ele que vai fazer, ou então eu fico aqui na porta do banheiro, espero ele entrar, ele troca, entendeu? A mesma coisa com elevador e tal. Então, assim, são esse aumento das informações que traz junto muitas atitudes positivas, né? A gente hoje tem aí o cordão girassol, a gente tem shopping centers que deixam vagas reservadas para autistas, a gente tem sessão de cinema para autista. Então, assim, foram cobranças dos pais para que eu também pudesse participar e não precisasse ficar escondido dentro de casa, né? Eu ainda acho algumas políticas de inclusão, na grande maioria, muito mais populistas, ou seja, no sentido de que elas estão mais querendo obter votos do que efetivamente funcionar, né? Então, assim, e ainda vejo assim, para essas políticas darem certo, você teria que conversar com os pais ou com a pessoa que tem a deficiência para que ela funcionasse melhor. E aí o que acontece? Eu acabo eu é que decido se eu quero expor o meu filho a determinadas situações ou não. Então, por exemplo, essa questão das escolas, como política, as escolas têm que fazer inclusão. Mas eu já tive situações em que era tão sofrido para o meu filho estar numa determinada escola, de pessoas que não entendiam o que estava acontecendo com ele, super boa vontade, super querer, sabe, super braços abertos, mas total falta de conhecimento do que eu estava falando, de como é que era o meu mundo. E aí eu simplesmente precisava, eu preferi, por várias vezes eu optei por professor particular que viesse em casa, por
terapeutas ocupacionais que viessem em casa para poder fazer uma atividade, para que ele não ficasse parado, do que efetivamente mandar para a escola, porque não era suficiente. Mas como o Humberto falou, nós somos privilegiados, né? Então, assim, a gente poder trabalhar e a gente poder arcar com esse tipo de situação não é para toda a família, não é todo mundo que consegue fazer isso e acaba tendo que submeter o seu filho ao que as políticas públicas estão oferecendo. Então, isso, assim, ainda é muito, muito difícil, né? Porque a criança acaba passando por constrangimento e a gente acha que ele não está entendendo, mas ele entende, né? Hoje, com 21 anos, eu fico muito feliz com esse aumento de informação e de comunicação, mas engraçado porque, como você falou, né, minhas preocupações agora são um pouquinho diferentes, porque quando meu filho fez 18 anos, a gente estava no meio da pandemia. E ele tem uma dificuldade cognitiva e, portanto, ele, para mim, ainda é uma criança, né? A forma como ele age, as brincadeiras que ele quer fazer, os interesses, ainda são muito de uma criança. Mas, de repente, eu me toquei que ele tinha feito 18 anos, então ele era um adulto perante a sociedade, né? E aí foi um amigo que me alertou com relação às obrigações, e aí você começa a pensar, nossa, ele tem que se alistar fazer o alistamento militar, ele precisa tirar título de eleitor, que são obrigações, né? Outras questões a gente administra, né? Ele também fala que um dia ele quer ir para a faculdade, porque os irmãos continuam avançando, né, no seu crescimento. Ele tem um irmão de 18 anos, ele tem um irmão de 11 anos, e os dois mais velhos já são até casados, já têm filhos, já se formaram, dirigem, já têm sua casa. Então, assim, agora as minhas administrações são exatamente nesse sentido. Eu quero fazer faculdade, aí eu tenho que dizer assim, tá, mas olha, para fazer faculdade tem que estudar muito, tem que fazer prova. Aí ele mesmo fala, não, então não quero não. Então, assim, a gente vai criando artifícios para transformar isso de uma forma até bastante lúdica, muitas das vezes, numa brincadeira para ver se ele esquece ou para ver se ele desiste, porque tem essa questão do repetitivo, né? Então, assim, ele perguntou hoje, mas amanhã ele vai perguntar de novo, no outro dia ele vai perguntar de novo, no outro dia ele vai perguntar de novo, etc, né? Então, assim, as minhas questões agora estão mais com relação a administrar o que os irmãos fazem, né? Então, como é que... E foi difícil também no início, né? Como é que você pega a diferença do meu mais velho para o meu mais novo são de 10 anos. Então, você imagina, o meu mais velho com 8 anos, o mais novo com de 2 anos, o 2 anos fazendo pirraça e o Conrado também fazendo pirraça porque queria ser igual de 2 anos. Então, e aí como é que você educa teus filhos dessa forma? Como é que eu digo para o de 2 anos que ele não pode fazer determinada coisa que o de 8 anos está fazendo? Né? Então, assim, sem querer assustar o Humberto e a Vanessa, mas a minha administração já era outra. E aí, determinadas proteções, eu tive aconselhamento jurídico para poder entrar com um processo de interdição, porque, obviamente, ele ainda tem algumas questões quando ele se desestrutura, e aí já é um adulto, não é mais continuo chamando de criança, mas é um adulto de 21 anos que se desestruturou, como o Humberto falou, no meio de um shopping, e vamos dizer que ele quebre um vidro, uma vitrine, entendeu? E aí eu comecei realmente, não a responsabilidade civil, porque aí, de novo, sendo do mundo do seguro, eu sempre comprei cobertura de responsabilidade civil residencial, porque ele chutava a bola na casa dos outros, assim, a alturas absurdas, tipo jogar pedra para cima, que toda criança joga pedra para cima, mas ele perde a noção do tamanho dele, da força dele, então aquela pedra podia ser uma coisa muito maior e podia, né, sei lá, atingir uma pessoa. Então,
a vida do seguro de gerenciamento de risco está o tempo todo na minha cabeça também com relação a isso. Então, eu tenho seguro para isso, mas essa questão, vamos dizer assim, da responsabilidade criminal, né? De qualquer coisa que ele possa fazer e que eu vou precisar que outras pessoas entendam que ele não tem capacidade cognitiva, que ele não sabe o que ele está fazendo. E, obviamente, as minhas preocupações, eu não quero que ele vá preso, eu não quero que ele vá diante de um juiz, eu não quero que ele vá diante de um, sei lá, de um delegado, de uma polícia. Então, assim, e aí, como a Vanessa falou, eu vou estar aqui para sempre com ele, e eu protejo ele o máximo que eu posso, ou seja, eu deixo ele sair sozinho dentro de um limite que eu sei que ele consegue, que ele vai conseguir se virar, mas o coração apertado, com medo de que alguma outra coisa aconteça ou alguém o aborde, enfim. Mas, ao mesmo tempo, hoje a preocupação maior é e depois que eu não estiver mais aqui, né? Porque a ordem natural das coisas é eu ir primeiro do que os filhos, né? Então, assim, o que eu posso deixar para ele? Que tipo de estrutura eu posso deixar para ele? Ou de que forma eu posso preparar os irmãos ou qualquer outro familiar para que possa estar ao lado dele, eu possa provê-lo quando eu não estiver aqui. Então, assim, sem assustá-los, desculpa, mas eu já estou numa outra fase. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi? Voltou, Ana. Voltou? Ainda não estou vendo vocês, mas se vocês estão me ouvindo, ótimo, né? Bom, eu adorei conhecer a Rafa, né? Me fez pensar muito em como sociedade, né? Em relação ao que a gente vive com o diagnóstico, que ele vem lá da infância, né? Alguns precoces, como hoje a Vanessa já está podendo lidar, né? Eu até brinco, eu com um adolescente de 15 anos autista, falo, nossa, parece que quando a gente chegou no autismo era tudo mato. Para a Rafa também deve ser uma sensação muito parecida, mas a gente fica muito feliz, né, com os avanços de informações. Imagina, a gente não tinha nem números, né, para dizer como os números que a Vanessa trouxe para a gente, né, sobre como é que tá, né, essa questão, como é que tá essa conta, né, seja para número de crianças ou para pessoas, né, de forma geral. E eu gostaria muito que vocês pudessem, né, observar mais sobre essas questões sociais que a gente acaba passando, né, não deixa de passar, porque essas crianças estão virando adulto, como é o caso da Rafa, né? Então, os olhares a gente sabe que ficam mais desafiadores, né? Ficam mais pejorativos muitas vezes. E um olhar para a gente que é família atípica, ele às vezes ele barra o nosso dia, né? Barra toda aquela força que a gente levantou da cama para começar a jornada com essa pessoa com deficiência que necessita da nossa mediação e da nossa voz, né? Como nós estamos tendo aqui nesse momento. Tinha uma perguntinha aqui no chat, mas como o meu Teams caiu, eu perdi. Será que vocês podem mandar de novo? Que aí eu posso organizar para a gente responder. Aqui, que foi da Marcela Rio, isso. Eu acho que é uma pergunta assim que todos vocês três podem contribuir. Ela gostaria de saber, né, na posição dela como gestora, o que eles podem, né, como gestores podem fazer para garantir que vocês, como pais, tenham o apoio necessário para que possam cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, que alcancem todo o potencial de trabalho. Bom, posso começar. Eu diria muito na linha do que o Humberto falou, da questão da flexibilidade de horário, né? Eu acho que o importante eu até gostaria de fazer uma observação que
assim como as crianças, qualquer pessoa com deficiência, né, não existe uma regra única, tá? Isso é um olhar muito individualizado. Então, assim, por mais que a gente fale de inclusão, a inclusão ela acaba sendo, às vezes, muito individualizada. E para os pais atípicos vai ser igual. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma função que tem... que ela tem como objetivo os resultados alcançados, eu acho que, como gestora, o que importa é se foi entregue, né? Então, não foi a hora que eu fiz, que hora que eu me dediquei, etc., né? Agora, se você tem uma função muito mais mecânica, eu diria que é com relação a você ter horários determinados. E aí, de novo, eu acho que o Humberto vai concordar comigo. Se é de 8 às 9, é de 8 às 9, entendeu? Não pode ser de 8h30 às 9h30, porque a gente cria toda uma agenda para cumprir com esses horários, assim como profissional, né, como trabalhador, e não é muito fácil, quando a gente cria a rotina de uma pessoa típica, ficar mudando essas rotinas, entendeu? Então, assim, de novo, tem que ser um olhar individualizado, uma conversa, a questão de não ter medo de perguntar o que você precisaria, de que forma eu poderia te ajudar. Porque, de repente, eu vou dizer assim, olha, o meu filho dorme muito bem de 7 sei lá, às 7 da manhã, ele dorme 12 horas. Então, está arriscado eu querer trabalhar de 8 da noite até meia-noite, porque vai ser um horário que eu vou produzir, a casa está quieta, sabe? Não tem ninguém me enchendo o saco, nem isso aqui. Não é enchendo o saco, mas eu falo enchendo o saco porque eu tenho outros filhos e eles enchem o saco também, tá? Porque fica nhenhenhé no seu ouvido e não te deixa fazer nada. Tinha um Isso, aqui é agora querendo falar maternidade comigo. real, né? É maternidade É. real, né, Rafa? Exatamente. Então, assim, é mais nessa flexibilidade e muito na comunicação, na conversa, né? Eu acho que antes de dar uma sugestão de como como um gestor pode ajudar seus colaboradores, eu acho que mais do que isso, a gente tem que pensar enquanto participante da sociedade, assim. Quando você vê no shopping uma criança em crise ou chorando, saiba que ela pode estar em crise, pode não ser um choro normal. E saiba que uma família atípica, principalmente do tamanho da minha, pensa milhões de vezes antes de sair de casa. Muitas vezes a gente acaba privando as crianças de alguma coisa porque não é fácil sair de casa e às vezes você acaba entrando numa espiral de que é difícil fazer as coisas. Então, pense que o outro pode estar passando por alguma coisa que ele ainda não falou. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para um gestor, e eu, como gestor, tento fazer isso mesmo, e espero isso dos outros gestores, tente escutar, mesmo que o seu colaborador não está falando. Tente sentir, tente se aproximar, tente entender o que se passa na vida para que a gente possa ajudar da maneira que essa pessoa quer ser ajudada. Porque muitas vezes a pessoa pede uma ajuda e ela quer exatamente daquele jeito por milhares de razões. Então, às vezes a gente pede ajuda para pintar uma parede e muita gente oferece ajuda para pintar o chão. Não, mas eu preciso da parede pintada, gente. Então, pense que a família do lado ela pode ser muito mais complexa do que ela aparenta. Nossa, fundamental. Aqui o que o Humberto acabou de falar, já me identifiquei com a fala de vocês, da Rafa, do Humberto, em N situações, e é isso, sair de casa é muito complexo. O outro não entende, geralmente, que simplesmente você sair do seu apartamento, da sua casa, é muito difícil, porque a sua criança, né, seu filho ou sua filha vai lidar com N questões, né, sensoriais, pode entrar em crise de regulação, que é horrível, não é fácil, não dá para romantizar, é muito difícil você ter esse equilíbrio, até você achar esse equilíbrio. Então, assim,
na minha condição, já aconteceu exatamente isso. Eu estou trabalhando, minha mãe saiu com meu filho na rua, ele se desregulou. Eu simplesmente liguei e falei, gente, eu preciso parar agora, porque eu preciso lá ajudar. Né? Porque às vezes o outro também não sabe, a outra pessoa não tem ainda, né? Enfim, no nosso caso, ainda não consegue acalmar aquela, né, a crise em si. Então já aconteceu, então acho que a palavra é justamente a flexibilidade mesmo e a comunicação. De acordo exatamente é muito individual, né? Todo mundo tem uma dinâmica familiar e filhos com condições específicas, né? Então acho que isso tem que ser muito conversado e flexibilizado também. Muito bem colocado, pessoal. Vocês falaram termos aqui, né? Às vezes, para quem está ouvindo a gente, a Rafa falou muito aí da questão agora do Conrado estar querendo fazer o que os irmãos mais velhos, né, estão fazendo, porque a gente tem uma característica de aprendizado mesmo na pessoa com autismo, na pessoa autista, que é a característica da imitação, né? A criança aprende por imitação, e no autismo a gente vai desenvolvendo as habilidades e vai criando muito repertório de imitação. Então, por isso que passa, né? A questão da desregulação, como todos vocês trouxeram, né? E é muito comum, assim, como sociedade, a gente precisa estar muito familiarizado com isso, né? A gente deixa o nome birra, mal educação de lado e entra com uma questão de regulação, né? A gente está falando dessa criança, desse adolescente, desse adulto que tem, que passa por alguma regulação sensorial, então às vezes é porque passou um carro de bombeiro com uma sirene muito alta e aquilo desregulou sensorialmente a parte auditiva, né? Às vezes é o avião, né? A gente tem muitos casos, né, de pessoas que desregulam no avião com autismo, porque é muito cheiro junto, né? É um ambiente fechado, então tem particularidades sensoriais que a gente está falando de um corpo, né? A gente está falando de uma condição mesmo que a pessoa tem ali e assim, né? Ah, mas passa. Não, gente, né? Vocês como famílias também sabem, às vezes não passa, às vezes a Vanessa saiu de casa correndo para dar uma ajuda para a mãe quando desregulou e mesmo assim não foi necessário naquele momento. Precisou de mais tempo para regulação e aí a gente entra com os focos que a criança autista tem, precisa trocar o foco ou vem com hiperfoco, né? E aí entre os manejos de famílias que aprendem muito, vocês sabem que mesmo o filho de vocês estando em terapia, a importância que a família tem, né, de ser coterapeuta nessa parte, né? Bom, a gente tem um minutinho aí, eu acho que essa pergunta já foi ótima, né? O comentário também da Vanessa da Marcela Rio, desculpa, foi muito importante aí se emocionando com a história de vocês, né? Eu acredito que cada vez que a gente tem uma oportunidade, nem que seja de uma horinha, para tocar nesse assunto, para compartilhar vivências, né? A vida real, a história real, né? Se fosse para fazer um filme, seria baseado em história real, sobre a gente conseguir conscientizar e trazer mais para perto todo mundo, né? Porque se hoje você não tem uma pessoa com deficiência na família, você pode conhecer alguém que tenha, né? Você pode estar no mesmo ambiente de trabalho e aí você pode usar aí um pouquinho da empatia nesses momentos, tá? Eu vou só finalizar com o meu agradecimento aqui, principalmente às empresas que estão participando, né? Lloyds, Campus Melo, Dual e a Chubby, né? Eu tô aqui em parceria com a Chubby, eu sou do Kiddo Pass. Nós somos uma plataforma de interação, de atividades interativas online para crianças, justamente pensando aí em como apoiar essas famílias, né? E a gente tem todo um trabalho com as crianças com deficiência, pensando em toda a comunidade que cerca essa criança. Me coloco à disposição de vocês, se precisarem de alguma informação, alguma troca, estamos aí. Obrigada mais uma vez aí, Humberto, a Vanessa e a Rafa. Eu adorei estar com vocês nessa tarde. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado a todos.